Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem está sintonizando as ondas milagrosas da Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde me formei médico e onde obtive um título de mestrado, doutorado, entende? Muito bem. Eu me dedico, comecei me dedicando à traumatologia. Traumatologia são aqueles acidentados que vão ao pronto-socorro, sofreram acidentes, fraturas, e acidentes de várias naturezas. Entende? Depois eu me tornei um ortopedista. A ortopedia é muito mais que a traumatologia. A ortopedia abrange doenças do esqueleto todo, como, por exemplo, paralisia infantil, osteomielite, doenças raras dos ossos, condromalácia, enfim, várias outras doenças, ortopedia. Depois me tornei um cirurgião de coluna vertebral, entende? Aí tive que ter uma formação neurológica também, O cirurgião de coluna vertebral, ele desempenha um papel ortopédico neurológico, entendeu? Também tive que ter um conhecimento grande sobre reumatologia, que é extensa essa especialidade, reumatologia. Entende? Depois também tive que ter uma experiência em fisiatria, fisiatria, fisioterapia, entende? E com quem lida com doentes crônicos, também tem que ter uma experiência psicoterápica, psiquiátrica, psicoterápica. Estou ligando o cronômetro novamente. Muito bem. Mas a gente estava falando, sobre vários tipos de curas. E falando sobre cura religiosa. Veja, um médico, estranho, Um médico falando sobre cura religiosa, Entendeu? Mas como eu disse a vocês, eu sou um eterno buscador de respostas. E muitas respostas não vieram a mim com a ciência médica. Entenderam? Por exemplo, quem é Deus? Quem sou eu? Entende? A ciência médica não explica isso. Entenderam? Eu fui em busca de várias respostas, E pensei comigo, puxa, muitas respostas devem estar com as religiões. Então eu fui frequentando várias religiões, várias crenças religiosas, vários espaços religiosos, várias filosofias religiosas, várias doutrinas religiosas. Então, eu acabei entendendo um pouco, embora não profundamente, eu também estou repetindo, não profundamente, nem daria tempo, entende? Mas eu busquei respostas. E vejam bem o que eu vou dizer. Aprendi muito com as religiões. Só posso falar muito bem das religiões. Recomendo religião para todo mundo. Entende? Às vezes eu atendo pacientes, Na grande maioria das vezes, na minha entrevista com o paciente, talvez eu seja o único médico do Brasil que na minha entrevista eu pergunto ao paciente, você tem uma crença? Você tem uma crença? Você é religioso? Você tem alguma religião? Uma crença? Alguns dizem com muito ênfase, Não, eu sou ateu. Eu falo assim, peraí, não é assim que se diz, Você tem que dar um soco na mesa e dizer, eu sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você pode falar isso. Entenderam? Mas tudo bem. Eu então pergunto aos meus pacientes se eles têm uma crença. Por quê? Porque é científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. E como eu atendo doentes crônicos que sofrem há muitos anos, há muito tempo, que buscam alívio e não estão conseguindo, e eu sempre repito também, não é por incompetência médica, é que o mal deles já começa a ser difícil no próprio diagnóstico. Existem muitas dores, meus caros, que ninguém sabe de onde vêm.
Ninguém sabe de onde tem uma dor terrível e ninguém sabe de onde vem. Entende? O próprio abdômen da gente é uma caixa de segredos. O indivíduo pode ter uma dor de barriga e isso aí não diz nada. Ah, eu tenho também uma dor de cabeça. Ora, meu Deus. Entende? Que dor é essa? De onde vem? Por quê? Entende? Então, ainda, né, o corpo humano é uma caixa de segredos. Entende? Nós somos ainda muito desconhecidos, por fora, por dentro, no corpo físico e na nossa alma. Entende? Somos desconhecidos. Entende? E para a medicina também. Entende? Dor de barriga para a medicina é um monte de pontos de interrogação. Tem um procedimento que chama laparoscopia, que o médico vai com uma sonda abrir, entrar dentro do abdômen do indivíduo para ver se acha alguma coisa que justifique sua dor. Embora tem dores que são facilmente detectáveis com diagnóstico, né? Por exemplo, uma apendicite aguda, né? Uma apendicite aguda, uma infecção intestinal, né? Entende? Enfim, mas o abdômen é uma grande caixa de segredos para a medicina. E a dor de cabeça, então? Nossa Senhora. Né? Vocês imaginam vocês, nesse momento que eu estou falando com vocês, quanta gente está se queixando de dor de cabeça? No mundo todo. Entenderam? Entenderam? É disso que eu cuido. É disso. E eu tento descobrir a causa de todas essas coisas. Entende? De todos esses males. Por quê? Porque, meus caros, para resolver uma dor, é preciso descobrir a causa. A causa. Entenderam? A causa. As pessoas vivem tomando analgésicos. Vivem tomando analgésicos. Agora a medicina é cheia de modismo. Cheia de modismo. A moda agora é os médicos receitarem pré-gabalina, gabalina. Né? E está chegando a outra moda agora, que é receitar opiáceos. Né? Agora o Ministério da Saúde autorizou o uso de maconha para fins médicos. Vocês imaginem vocês. Né? Imagine vocês. Eu conheci muitos médicos anestesistas viciados em drogas anestésicas. Entende? Então não quer dizer que o rigor médico ou a capacidade médica pode saber lidar com esse tipo de drogas, os opiáceos, né? Além do que eles causam dependência aos pacientes, entende? Eu dou um exemplo banal, falo para todos os meus doentes que vêm tomando um monte de analgésicos. Eles tomam um monte, entende? A indústria farmacêutica, meus caros, ela enriqueceu e enriquece todos os dias. A cada dia são mais ricas. Vendendo o quê? Analgésicos. Vendendo o quê? Anti-inflamatórios. Vendendo o quê? Ansiolíticos, calmantes. Vendendo o quê? Antidepressivos. Vendendo o quê? Indutores do sono. Vendendo o quê? Remédios para combater o apetite, a obesidade. Entende? Isso aí é o top manager dos laboratórios farmacêuticos. Entende? Eles que vendem essas drogas ficam milionários, porque o que se consome dessas drogas é simplesmente um absurdo. Entenderam? Então vejam vocês, a grande maioria dessas drogas, meus caros, são paliativos. Não resolvem nada. São paliativos. Entende? Eu dou esse exemplo banal, falei para um paciente hoje ainda. Vocês estão andando descalço na fazenda, espeta um espinho no pé. Você vai tomar gabalina, pré-gabalina? Vai tomar opiáceo, tramal? Ou vai tirar o espinho do pé? Entenderam? Se não tirar o espinho do pé, não adianta. O espinho é a causa da dor. O remédio abafa a dor temporariamente, provisoriamente, mas não resolve a causa. Eu sou fã de acupuntura. Eu gosto de acupuntura. Não faço acupuntura. Mas, hoje, na Escola Paulista de Medicina, se formam médicos acupunturistas. A Escola Paulista de Medicina era contrária a essa
prática oriental de terapia. No meu tempo de acadêmico da Escola Paulista de Medicina, os professores não queriam ouvir sobre acupuntura. Às vezes vinham bolsistas do Oriente estudar na Escola Paulista de Medicina e queriam implantar na Escola Paulista de Medicina a terapia chamada acupuntura. Os professores eram contra. Eram contra. Entenderam? Eram contra. Então, vejam vocês. Hoje, eu tentei recordar o que eu tinha aprendido de uma prática indiana, chamada Ayurveda. 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 É uma prática indiana, uma filosofia indiana, que me falaram, eu descobri, que tem 4.000 anos. Vejam vocês. A terapia ayurvédica, entende? Ela deriva de duas palavras. Ayur, que significa vida, e Veda, que significa conhecimento. Então, é o conhecimento da vida, entende? O Ayurveda prega que a doença é um desequilíbrio da energia vital do corpo humano, entende? Da energia vital. Então, vejam, tem várias filosofias, várias religiões, mas a fé religiosa ajuda muito na cura de doenças. E eu, como médico, pergunto se o paciente tem uma crença, porque se ele tem uma crença, hoje mesmo tem de outro paciente que diz, eu tenho muita fé em São José. São José. Quando o paciente diz isso, para mim é um ponto positivo, entenderam? Então eu digo ao paciente, você veio aqui, não é por acaso, foi porque o São José te mandou, entenderam? Porque se ele tem uma fé firme, determinada, entende? Nesse santo, ele vai ajudar a cura de doença, entenderam? Porque o poder mental é poderoso sobre o corpo, entenderam? Depois tem uma cura chamada até quântica, mas eu queria hoje falar mais sobre cura religiosa, entende? Cura religiosa. Na outra metade eu farei as diferenças fundamentais entre religiosidade e espiritualidade, né? Por que eu falo tudo isso? Entende? Eu falo tudo isso porque é bem dos meus pacientes, porque tudo isso tem a ver com doenças, com curas de doenças, entende? Com força. Hoje mesmo também recebi um telefonema de um paciente meu. Não é paciente ainda não. Ele ligou para pedir uma orientação, né? Ah, é da clínica do Dr. Rui Mercúrio? Sim. Tem. Foi transmitido a mim o seguinte diálogo dele com quem atendeu. Dr. Rui Mercúrio, né, avisa o Dr. Rui Mercúrio que eu tenho uma dor absurda no pescoço há mais de 1 ano. Ninguém resolve essa dor, entende? Há mais de 1 ano. E tem um fator complicador também na minha vida. Eu tenho um câncer de próstata, né? Os meus médicos disseram, escolha tirar a próstata fora, quimioterapia ou radioterapia. Ele falou, doutor Rui Mercúrio, até agora eu não escolhi nada. Entenderam? Então, o seguinte, eu disse a ele, olha, eu preciso de uma ressonância magnética da coluna cervical, do pescoço, para te dar uma orientação à distância. Entenderam? Ele falou, eu já fiz esse exame. Eu falei, então você me manda pelo menos o laudo para eu poder te dar uma orientação à distância, né? Ele falou que mora num bairro bem distante. Agora não estou lembrado do bairro de onde ele falou comigo, entende? Mas é um bairro bem distante das minhas clínicas. Mas ele ficou de me mandar esses laudos. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida, também querem orientações e tudo mais sobre doenças, sobre curas, sobre tratamentos, podem ligar ou mandar o WhatsApp para o 119 3014 8888. Nem sempre eu posso atender, nem responder na hora. Mas eu prometo sempre responder essas dúvidas. Aceito sugestões, aceito críticas, né? Às vezes o paciente quer fazer uma crítica, eu agradeço. Na crítica nós crescemos. Nos elogios, às vezes nos acomodamos um pouco. Entendeu? Mas vamos continuar. Vamos continuar falando sobre cura religiosa. Entende? Então vejam vocês. As igrejas, em geral, cometem algum engano, né?
em chamar todas as curas religiosas de curas espirituais. Não, não são. Não, não são. A cura religiosa, meus caros, depende muito do poder mental. A cura espiritual é o poder de Deus. E qual é a diferença fundamental entre uma cura mental, uma cura religiosa e uma cura espiritual? A cura mental se preocupa com a doença, que é psicossomática. A cura religiosa tenta curar a doença. A cura espiritual, meus caros, tenta curar o doente. E é muito difícil, meus caros. Um doente tem uma queixa só. Ele tem várias queixas. Entende? Às vezes ele tem uma queixa de uma dor terrível, ciática, por exemplo, na perna direita. E eu pergunto, como é que vai tua glicemia? Você é diabético? Ele fala, sou diabético, mas estou tratando. Você tem pressão alta? Tenho pressão alta, estou tratando. Você tem tireoide? Sim, eu tomo hormônio da tireoide. Você tem depressão? Você acha que tem um grau de depressão? Sim, doutor Rui Mercúrio, eu tomo antidepressivo também. Mas eu fui numa igreja e tive uma cura religiosa. Eu tive uma cura naquela igreja. Não falou religiosa. Eu tive uma cura naquela igreja. O que você tinha? Eu tinha um problema de pele terrível, né? Problema terrível de pele. Eu me curei através de uma cura espiritual numa igreja. Aí eu perguntei, mas você curou do diabetes? Curou da pressão alta? Curou da tireoide? Você curou da tua depressão? Não, não. Curei daquele problema grave de pele que eu tinha, um problema terrível. Então não é espiritual. Entenderam a diferença fundamental? Não é espiritual. A cura espiritual, meus caros, se curar uma doença, ela cura todas, de uma vez só. Então, se você quiser entender e se acha merecedor de uma cura espiritual, e se você conseguir tal cura, que não é fácil, óbvio, não é fácil, entende? Se você conseguir uma cura espiritual, ela cura tudo, tudo, até problema financeiro, entenderam? Ela cura tudo, porque a doença financeira o que é? É despesa maior que a receita, é falência, inadimplência, insolvência. Então, a cura espiritual, ela cura até problema financeiro. Todos os problemas humanos. Aí é espiritual. Ah, não curou tudo? Não é espiritual. Não é espiritual. Não é espiritual. Entenderam? Agora vocês vão dizer, e como você sabe disso? Se a espiritualidade é tão desconhecida, né? É tão desconhecida. Né? Então, assim, eu sempre fui um buscador de respostas. Eu nunca saí da fase dos porquês, né? Nunca saí. Diz que toda criança passa pela fase dos porquês. Por que pai? Por que tio? Por que mãe? Por que professor? A criança passa por essa fase dos porquês. Eu nunca saí dessa fase. Eu sou um eterno perguntador. Eu sou um eterno buscador de respostas. Entende? Então, eu vejo uma coisa, eu falo, mas por quê? Por que acontece isso? Por quê? Qual é a causa? Né? Entende? É o que eu faço na minha clínica. Eu busco a causa da dor. Se eu resolvo a causa, a dor desaparece. A dor nunca é causa, ela é sempre consequência. A dor tem um lado bom, o lado ruim é que você sente dor, é absurdo. Qual é a pior dor do mundo? É a da gente. A pior que existe no mundo é a dor da gente. Não tem pior que essa. Entende? Mas, entende? Entende? Então, a dor, ela é terrível, mas ela tem um lado bom. Entende? O que o médico fala quando o paciente fica com dor? Onde dói? De que modo dói? Quando começou? Entende? Você passou por tantos serviços médicos, qual o teu diagnóstico? Ah, ninguém sabe, doutor Rui Mercúrio. Eles não me falam. Um diz uma coisa, outro diz outra. Eles não falam o meu diagnóstico.
entende? Então, o paciente fica meio perdido e fica meio, assim, desacreditando na ciência médica. Porque o problema é difícil, entende? O diagnóstico nem sempre é tão simples. E olhem bem, hoje o médico dispõe de um arsenal de exames que ajuda muito o diagnóstico, entende? Os neurologistas, ortopedistas, os médicos em geral, entende? Radiografias, ultrassom, densitometria óssea, cintilografia, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética, EOS, um exame panorâmico do corpo inteiro. E com todos esses exames, meus caros, o diagnóstico às vezes não acontece, não aparece. Aí eu apelo por um raciocínio chamado intuitivo, entende? Na intuição moram todas as respostas, né? Então, apelo para o intuitivo. Albert Einstein dizia, pensei 99 vezes na solução de um problema, a solução não veio. Eis que deixei de pensar, não é que a solução apareceu? Então, ele usava um raciocínio intuitivo mesmo sem perceber isso, entendeu? A intuição tem muitas respostas, eu diria que tem todas as respostas possíveis e imagináveis. Mas a intuição é uma propriedade do sexto sentido, que é um sentido espiritual. Nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. A intuição está no sexto sentido, que é o primeiro sentido espiritual, entendeu? Às vezes você tem que operacionar. Agora, eu não sou intuitivo sozinho, não. Você é intuitivo, mas eu busco intuição. Eu vou atrás dela, entende? Eu tento me concentrar para buscar na intuição resposta. Agora, o que faz um atleta para bater um recorde olímpico? Ele treina, ele é determinado, entende? Ele tem que superar a marca maior que ele já conseguiu ou que outros conseguiram. Ele quer marca maior que essa. É o recorde olímpico. Mas isso vem de graça? Vem de bandeja? Não. São sangue, suor e lágrimas. Entenderam? Muito esforço. Muito esforço. Então a intuição também depende disso. Entendeu? Muita concentração, muita meditação, muito isolamento, muita solidão. A solidão é muito sábia, meus caros. Mas como é que você vai fazer solidão nesse mundo conturbado de hoje? Não é mesmo? Você nunca consegue solidão. É um barulho tremendo, né? Entende? Um barulho tremendo o tempo todo. Né? Tudo. Entendeu? Mas é importante. Isolamento. Então, assim, a cura espiritual é uma ferramenta verdadeiramente efetiva para doença psicossomática e é uma cura de dentro para fora. É uma autocura. Entende? Ela é uma das ferramentas que eu uso, entende? Para incentivar os meus doentes. Porque a cura, meus caros, é um triângulo, né? A obtenção de cura é um triângulo poderoso. Na ponta do triângulo tem um doente firmemente determinado e disposto a se curar. Entende? Na outra ponta do triângulo tem uma família interessada que esse paciente fique bom. Entende? Ela dá o suporte afetivo, logístico e até financeiro para ajudar esse paciente a ficar bom. E na outra ponta do triângulo está um médico que não fica sentado na poltrona com uma caneta e papel. Não, tem que pôr a mão na massa, meus caros, todo mundo. Esse triângulo, paciente, família e médico, ele costuma ser imbatível na cura de doenças de difícil diagnóstico e de doentes crônicos, que é os que nós lidamos com eles. Entende? Muito bem. Mas eu tenho uma clínica de dor, né? Falo sempre de dor. Tenho 2 clínicas de dores. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Perto do estádio do Morumbi. E muito perto do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do Hospital Samaritano e relativamente perto do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas. Fixo 11 3661 4243.
11 3661 4243. Telefone celular comum de minhas clínicas, 11 9 7082 8015. Telefone para emergências, para perguntas, para dúvidas, para questões, para orientações e para sugestão de jornadas aqui na Vibe Mundial. Telefone 11 9 3014 8888. Muito bem. É isso que essa mensagem de hoje que nos propusemos a passar a todos vocês, nossos queridos ouvintes e nossos seguidores e os pacientes que também que me seguem, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que disse: eu não perco um programa seu na Vibe Mundial, entende? Então, eu procuro sempre desenvolver aqui temas de dúvidas, né? Acontece o seguinte, às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas surgem novas perguntas, novos ouvintes, novos doentes, novos pacientes que perderam as jornadas anteriores. Embora, vejam vocês, todas as minhas jornadas estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, entende? É só acionar lá, Rui com Y Mercúrio, lá estão todas as minhas jornadas registradas e gravadas. Eu tenho também podcast, entende? Muito bem. E agora chegamos ao fim da jornada de hoje. Entende? Muito bem. Sempre, eu vou repetir, um chavão de sempre aqui. Quando eu começo, é um chavão. E quando eu termino, é outro chavão. Sempre eu repito que é importante. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Entende? Mas para ser muito feliz, você precisa ser muito saudável. Entende? Você não pode ser doente. Tem que ser saudável, senão você não vai ser feliz. Então, sendo muito feliz, sendo muito saudável, entende? Você tem um raciocínio brilhante. Você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro, honestamente. Até a próxima.